que temos aqui ainda uma última questão para trazer com o professor Fábio, que é sobre justamente ainda essa situação toda do petróleo. Muita gente, né, e muitos setores estão bem atentos a essa parte específica, né, professor? E considerando que cerca de 38% do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, esse petróleo é destinado à China, né? Qual seria, então, o impacto geopolítico caso Pequim decida aí se envolver de forma diplomática ou militar nesse conflito? O senhor falou agora há pouco da China realmente atuar como mediador, né? Como adulto na sala, digamos assim, mas e se essa atitude, por acaso, vier a ser uma atitude mais na linha de uma reação militar? O senhor também observa que isso pode acontecer? Não, Raquel, não, eu considero praticamente impossível que a China se envolva diretamente nesse conflito. O máximo que a China faz é fornecer, eventualmente, ajuda ao Irã de maneira discreta, em termos econômicos, e também em relação a satélite, né? Mas de maneira muito discreta. Diretamente não interessa a China se envolver, até porque, Raquel, no final das contas, o que a gente vem observando desde a chegada do Trump ao poder, desde o que aconteceu recentemente na Venezuela e agora no Irã, muitos diziam que a Venezuela seria socorrida pela Rússia e pela China, e a Rússia e China não fizeram absolutamente nada. Inclusive o sistema antimísseis russo na Venezuela nem funcionou. Tanto que a Rússia depois teve que se pronunciar para não ficar, a situação não ficar tão vergonhosa, dizendo que houve traição interna, né? Então, quer dizer, eu suponho até que houve interferência, é uma das teses a respeito, interferência dos americanos, de certa forma, fizeram algum tipo de interferência cibernética no sistema antimíssil russo na Venezuela, ok, é plausível. Só que o fato é que a Rússia não se envolveu, como não se envolveu no Irã, como muitos esperavam, e a China se envolve até um pouco mais, só que à sua maneira. A China não vai entrar em guerra nenhuma, isso é certo. A China é mais provável que a China se envolva como um ator diplomático, inclusive que é uma maneira até mais inteligente e mais altiva de projetar o seu poder diplomaticamente como o adulto na sala, aquela grande potência que defende o sistema multilateral, que defende as instituições internacionais, que defende o Conselho de Segurança da ONU, que defende, em última instância, a paz global. E é isso que interessa a China, até por uma questão de imagem. Claro, a China é afetada diretamente com a interrupção do fornecimento de petróleo. E por isso mesmo que ela irá, provavelmente já está atuando nos bastidores, Raquel, para esfriar as tensões. Porque por mais que essa guerra, numa perspectiva macro, como já disse o professor anterior, ela tem a ver com a China, porque os Estados Unidos, eles, em termos mais estratégicos, de longo prazo, numa perspectiva maior, eles querem impedir que a China tenha acesso ao petróleo, tanto venezuelano quanto iraniano. Por outro lado, com o atoleiro que se forma e os Estados Unidos não conseguindo derrubar o regime, seria mais conveniente, num determinado momento, que a China se tornasse esse ator de interlocução para interromper através de meios diplomáticos, tornando inclusive a situação do Trump menos pior diante de eleições que vêm por aí, não é? E o único ator nesse momento que teria capacidade de chamar o Irã na conversa é a China, que é quem o Irã respeita e, de certa forma, o Irã depende em muito economicamente.